Vamos para mais uma palavra? Hoje eu quero falar de algo muito importante que todos nós ou já passamos ou iremos passar, que é a perda, o luto nas nossas vidas. E eu quero ler em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 e 2, que nos diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. É algo que muitas vezes nós fugimos, né? Mas que é inevitável. É algo pelo que todos nós, como eu já disse, ou já passamos ou iremos passar. É o ciclo da vida, de nascer, de morrer. Mas essa parte de perda de um ente querido, essa parte de perda nas nossas vidas, e muitas vezes não só, viu, o luto não é somente a perda de um ente querido. Há outras situações que remetem também ao luto nas nossas vidas. E quando há essa perda nas nossas vidas, muitas vezes é algo que não conseguimos lidar. É algo difícil que passamos na nossa vida e que muitas vezes nós não sabemos como lidar, né? Não sabemos como ajudar quem está passando e não sabemos muitas vezes passar. Mas a palavra de Deus, ela nos diz que esse período de luto, ele é um tempo nas nossas vidas. Ele é um tempo em que vivemos. Ele é uma estação na nossa vida. E como toda estação, nós precisamos aprender a passar por ela. E o que acontece muitas vezes? O que eu quero trazer? Por que eu quis trazer esse assunto hoje? Porque é algo que passamos e que muitas vezes sofremos ou fazemos os outros sofrer por não sabermos o que fazer. Nós temos vivido um tempo onde as coisas cada vez estão mais rápidas, não é assim? Tudo muito rápido, você passa ali no drive-thru, compra uma comida, compra de um lado, passa e já pega de outro. Mas eu quero te dizer que os processos na nossa vida não há como encurtar. Não há como fazer um drive-thru em muitos processos na nossa vida, e o luto é um deles. Eu quero começar falando sobre frases, palavras que nós não devemos dizer para uma pessoa que está passando por uma perda, por um luto. Há muitas pessoas que dizem assim: nossa, mas eu não sei o que dizer. Só diga: eu sinto muito a sua perda. Em que eu posso te ajudar? Estou aqui para te ouvir. Mas eu quero colocar aqui algumas frases, algumas palavras que jamais nós devemos dizer. É um momento bem delicado, é um momento de dor. E nós precisamos nos lembrar que a palavra também nos alerta para algo que nós nos esquecemos muitas vezes. Ela nos diz: chorai com os que choram, alegrai com os que se alegram. É um momento de choro. Por isso, a primeira coisa que nós não devemos dizer é: não chore. Não chora. Pelo contrário, chore. Chore. Esse é um momento de dor. Chora o tempo que você precisar, o quanto você precisar. Então, jamais diga para uma pessoa que está passando por um processo de perda: não chore. É um momento de chorar. Se você quer ou consegue chorar com essa pessoa, chore. Mas não a impeça de chorar. Não diga para ela não chorar. Não fique assim, é outra situação, né? Não fique assim. Não tem como. Não há como aquela pessoa não ficar assim. Aconteceu uma situação de dor em que ela precisa chorar, em que ela está vivendo.
Então, ela precisa viver esse luto. O que acontece hoje em dia? Por que eu citei esse sistema, né, de tudo tão rápido? Nós estamos acostumados a tudo tão rápido e queremos encurtar esses processos na nossa vida. E os estragos, eles são enormes. E é muita falta de compaixão, de empatia. Nós dizermos para a pessoa, não fique assim, não fique triste, não chore. Se lembre disso toda vez que você vir, que você estiver presente num velório, né, ali próximo a uma pessoa, seja durante, seja depois dessa perda. Se você novamente não sabe o que dizer, só diga, olha, eu sinto muito, eu sei que é uma situação muito difícil, eu posso imaginar como está sendo difícil. E eu estou aqui para ouvir, para te ajudar naquilo que eu puder. Muitas vezes a pessoa só precisa de um ouvido para ouvir, só precisa de alguém que esteja ali presente, que mostra que se importa. Até hoje nós temos em várias culturas onde ali esse processo de perda, de luto, gastam-se vários dias. Na própria palavra de Deus nós vemos processos ali de luto que durou meses. E como nós cada vez vamos encurtando, né, querendo maximizar as coisas, querendo tudo muito rápido, o que nós fazemos? Nós queremos fazer isso com certos processos, mas isso não tem como, não adianta. Nós não temos como adiantar certos processos para que uma vida seja gerada. Há um processo. Há um processo que a gente chama de 9 meses, né? De gestação. Na verdade, não são bem 9 meses. Mas entre as semanas, quem está passando por esse período é contado por semanas. Mas há aquele processo, não há como. Quando a criança nasce antes, o que é falado? Nasceu o quê? De forma prematura, antes do tempo. Então não há como nós fugirmos de processos nas nossas vidas. Aquele é um momento de dor, é um momento de chorar. É um momento de sentir, é um momento de saudade, é um momento de se adaptar a uma nova realidade na vida daquela pessoa. E outra frase que a gente escuta muito comum, vida que segue. Amanhã é outro dia. Vida que segue, caminha, você precisa dar conta. Não é uma vida que segue, na verdade foi uma vida, um processo que foi encerrado. E a vida daquela ou daquelas pessoas, ela não vai ser mais da mesma forma. A vida dela realmente vai precisar seguir, mas é algo muito duro de se dizer naquele momento. O que eu posso fazer para te ajudar a caminhar agora? É uma nova forma que muitas vezes, pela forma que houve a perda, aquela ou aquelas pessoas vão ter que reaprender a direcionar, a viver. Nós que vamos ali somente dar os pêsames, vamos estar ali presente muitas vezes naquele período, né, de ajuda, de velório, de enterro. Nós estamos ali só um tempo, terminou, nós vamos para nossa casa, mas aquela pessoa não. Terminou aquele processo, começa outro processo mais doloroso de adaptação, de saudade, de realidade. E há muitas pessoas que demora até aquele entendimento, aquela aceitação, aquele famoso, né, a ficha ainda, o quê? Não caiu. Então, são palavras desumanas. Eu sei que muitas vezes é incômodo, nós não conseguimos, né, lidar bem. O que eu posso dizer?
Mas a primeira coisa que eu preciso pensar, o que eu não devo dizer, não é vida que segue. Outra situação em que nós queremos ajudar e dizemos coisas erradas, seja forte, você vai dar conta. Eu sei que o intuito é querer animar aquela pessoa, mas essas palavras geram um peso sobre a vida de quem está ali fragilizado. O que eu posso fazer para somar com você? Olha, Deus vai te dar a força que você precisa a cada dia. E o dia que você não tiver, não tem problema. Ele será a sua força. Viu como muda a situação? Há várias coisas que nós podemos dizer de formas diferentes. Não seja mole. Não, você vai dar conta. Você tem que dar conta. É algo pesado para alguém que está passando por um processo de dor e de choro. Eu não me lembro o nome, mas eu me lembro de uma atriz que já também faleceu, que perdeu seu filho, e ela dando ali aquela entrevista falando sobre essa situação onde as pessoas já não têm mais paciência, né? Não, ainda tá chorando? Não é assim? Você precisa chorar ainda? Chore. Viva o seu período. Cada um de nós temos um tempo. Nós precisamos entender isso. Aquilo que talvez eu consiga lidar de uma forma melhor, mais rápida, você, outros não conseguem. E vice-versa. Há coisas que você vai conseguir de forma mais rápida e eu vou ter o meu tempo mais demorado. E não tem problema. Nós não podemos e não devemos padronizar as pessoas, as situações. Então, falando dessa atriz, ela disse que por fim as pessoas já cobravam dela. Nossa, ainda você está chorando pela perda? E ela foi ficando tão constrangida que o que ela fazia? Ela disse que muitas vezes ela sentia saudade, aquela dor da perda. E ela entrava para dentro do banheiro, chorava, arrumava a sua maquiagem ali, saía, vestia aquela máscara, né, que muitas vezes nós temos que vestir, e fazia de conta que nada estava acontecendo. Olha que situação difícil, já um peso, uma dor, um tempo de chorar, e não é permitido. Por quê? Há tempo, lembre, há tempo para todas as coisas, tudo tem o seu tempo determinado. Tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de chorar, tempo de se alegrar. E a perda, o luto é o tempo de quê? De se alegrar. Vai passar esse tempo. Se eu souber viver o processo, esse tempo de choro, ele vai passar. Mas eu preciso colocar isso para fora. Não é esconder e fazer de conta que nada está acontecendo. Isso é algo desumano. É por isso que tem tantas pessoas que não conseguem sair daquele período, que estão ali presas, porque não foi permitido a elas viverem essa perda. Chore. Precisa ficar quietinho, fique. Não quer conversar? Não tem problema. Há aquele período que a pessoa precisa estar ali só, refletindo, tentando organizar os seus pensamentos, as suas ideias. Não quer dizer que é para nós deixarmos só. Olha, você precisa de um tempo? Eu vou estar aqui. Assim que você quiser conversar, eu estou aqui. E tá tudo bem. Há tempo para tudo na nossa vida. Não vamos antecipar, não vamos colocar situações na nossa vida prematuramente, porque esse prematuro sempre há consequências e problemas. E se você está passando por uma perda nesta hora, então eu quero que você receba essa palavra no seu coração. Viva esse processo, ele vai passar.
mas ele vai passar no momento certo. Não existe uma regra, um prazo estabelecido. Viva. Se você precisa de ajuda para passar por ele, não tem problema. Você não é mais forte nem mais fraco por isso. Você só é uma pessoa que está passando por um processo. E todos nós precisamos de ajuda em vários momentos da nossa vida. Se talvez um não precisa naquele momento, mas ele vai precisar em outro. Precisamos aprender a conviver da melhor forma, a respeitar os processos. É como se eu estivesse no inverno, principalmente naqueles lugares, né, onde neva, bastante frio, e eu quisesse fazer o quê? Vestir uma roupa de verão. Vou vestir aqui uma roupa de banho, né, colocar minha saída de praia. Não cabe. Não vai dar. Não vai me sustentar para aquilo. Cada coisa no seu tempo, cada coisa no seu lugar. Há tempo para tudo. Viva cada processo da sua vida. Não queira. Se dá para a gente organizar, para passar de uma forma mais rápida, ótimo. Mas se não dá, não tem problema. Ah, mas o outro está dizendo que está demorando. Essa é a visão dele, essa não é a sua realidade. Nós precisamos acordar para duas coisas que eu quero deixar aqui bem marcadinhas. A primeira, a opinião do outro, como o nome já diz, é uma opinião, a visão. Não é a minha realidade. Nós precisamos aprender isso. Ouvir, analisar. Isso é uma verdade na minha vida? Não, não é. Então essa é só a opinião do outro. E sobre a opinião, eu preciso dar a minha opinião quando ela for solicitada. Não é porque eu pense, porque eu acho que eu tenho que falar. Porque na maioria das vezes, pode acreditar, nós não sabemos de toda a história. Então é injusto eu dizer daquilo que eu não sei. Então vamos atentar para essas coisas. Respeitar o tempo que cada um de nós temos. Parar de julgar, de dizer, ah, mas eu passei assim, ótimo. Se você conseguiu passar de uma forma boa, ótimo. Mas nem todo mundo vai conseguir dessa forma e não tem problema. Não tem problema. O que cabe aqui é a empatia. E o que é empatia? Enxergar o que o outro está passando, me colocando ali naquele lugar e principalmente o que? Respeitando. Isso é amor. Esse é o amor que Jesus nos ensinou. Ali, quando Lázaro faleceu, diante de toda aquela situação, vendo o sofrimento das pessoas e também sofrendo e sentindo, porque Lázaro era amigo de Jesus, Jesus chorou. Jesus chorou. Então vamos olhar para essa situação com muito carinho e procurar dizer aquilo que vai ajudar, aquilo que não vai ser um peso, pelo contrário, aquela pessoa precisa o quê? De ajuda. Ela precisa de acolhimento, ela precisa de um tempo para ela. Vamos orar? Deus amado, nós nos colocamos diante da Tua presença nessa hora. Eu sei que há tantos processos difíceis que nós passamos pela nossa vida e precisamos aprender para passar por esses processos, por esses tempos na nossa vida da melhor forma que nós conseguimos. Deus, eu peço que o Senhor olhe por essa pessoa que passa por esse momento de perda, por esse tempo de dor. Alcança, Senhor. Traga consolo. Ó Espírito Santo, o Senhor é o nosso consolador, o nosso ajudador. Ajude essa pessoa
nesse processo, nesse tempo, nesse novo tempo. Ajude, Senhor. Meu Deus, há quantas pessoas também que não conseguiram sair desse processo, envia socorro, e que essa pessoa possa, sim, se levantar e procurar ajuda, que aquela pessoa que está ali próxima possa oferecer ajuda. Olha, vamos, eu vou com você procurar ajuda. Para que nós consigamos encerrar estações, tempos, ciclos na nossa vida, para que outros se iniciem. Deus, em nome de Jesus, ouve cada oração, alcança cada pessoa, alcança cada um de nós, Senhor. E sempre traga ao nosso coração amor, empatia pelo outro. Ouve as nossas orações, ó Deus amado e querido. Seja conosco, seja socorro bem presente na nossa angústia, pois o Senhor é aquele que nos livra das nossas angústias, das nossas aflições, é aquele que está sempre conosco. Obrigada, meu Deus, por estar sempre conosco, no nome de Jesus. Amém? Quero te pedir para que você deixe aí o seu like, que você curta os nossos vídeos, que você deixe aí o seu comentário e que você também compartilhe esse vídeo com outras pessoas que precisam, que podem estar passando por esse momento ou que precisam aprender como passar por esse momento. Há tempo para todas as coisas na nossa vida. Amém? Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.